E o Botafogo estreou com derrota na Libertadores. Agora, independentemente do resultado, a equipe já apresenta uma nítida mudança sob o comando de Renato Paiva, mesmo com pouquíssimo tempo de trabalho. Agora, será que esse novo modelo de jogo vai dar certo para esse elenco do Botafogo? Bom, alguns pontos interessantes aqui então sobre o comportamento do Botafogo nessa partida contra a Universidade do Chile. Várias coisas interessantes aqui pra gente analisar. A primeira delas, e claro que alguns comportamentos, principalmente desse triângulo aqui do meio de campo que você tá vendo, ficou bem diferente da partida contra o Palmeiras. Também alguns detalhes interessantes aqui que vale a pena a gente ressaltar. Primeira coisa importante nesse lance, ó, dá uma olhada como a Universidade vai levar essa bola lá pra direita, uma bola que tá aqui mais por dentro do bloco, o time vai abrir lá na direita. Dá uma olhada no comportamento do Gregory. Em alguns momentos ele fez a mesma coisa que ele havia feito lá na partida contra o Palmeiras. Quando ele percebe que a bola vai sair aqui pelo corredor, dá uma olhada como ele já vai recuar aqui entre os dois zagueiros, ó. Então atenção aqui ao Gregory. Dá um zoom aqui, editor, olha lá. Gregory recuando aqui, e o ponto de destaque é que os jogadores não têm dúvida do que fazer, então claramente o Gregory já corre para se infiltrar ali entre os dois zagueiros, e o zagueiro do lado onde tá saindo a jogada, no caso aqui o Barbosa, ele também não tem dúvida, ele já vai sair para fazer a cobertura do lateral, que por sua vez o Alex Telles já tá avançando aqui no portador da bola. Então esse sistema de marcação foi muito efetivo lá contra o Palmeiras, que atacava muito pelos lados do campo, mas também aqui nessa partida contra o Universidade. Dá uma olhada agora como o Botafogo tem superioridade numérica nas duas regiões, tanto na origem desse cruzamento aqui pelo corredor lateral, 4 contra 2, quanto aqui dentro da área, 3 jogadores contra 2. Claro que pode ser uma vulnerabilidade se você tiver 2 ou um elemento surpresa para cabecear em cima do Gregory, mas nessas duas partidas essa foi uma excelente maneira de você conseguir neutralizar os cruzamentos antes até mesmo que eles nascessem. Então essa vulnerabilidade aqui teórica, né, a gente não viu acontecer ainda, ela ainda não se confirmou, mas de maneira geral, na minha visão, essa foi uma excelente maneira de você conseguir proteger os lados do campo. Voltou a se repetir nessa partida, mas claro que o Botafogo apresentou algumas diferenças em relação ao sistema defensivo que havia jogado na partida contra o Palmeiras. Como por exemplo, lá na partida contra o Palmeiras, o que a gente via o tempo inteiro era o Gregory mais recuado entre as linhas. O Botafogo formava praticamente o 4-1-4-1 com o Marlon Freitas mais avançado aqui, então ele compunha essa linha aqui do primeiro combate ao lado aqui do Patrick de Paulo. Os pontos ficavam um pouco mais abertos, protegendo um pouco melhor então os lados do campo, a amplitude, mesmo quando o time estava mais em bloco médio, né, ou seja, mais avançado ali, sem a posse de bola. E nessa partida o que a gente viu foi que o Marlon Freitas ficou mais recuado, então na maioria das vezes que o Botafogo estava sem a bola e se organizando no seu bloco de marcação, a gente via mais o time formando esse 4-2-3-1. Agora o ponto importante é o seguinte, né? Muitas vezes eu falo aqui no canal para não ficar tão preso aqui a esses esquemas, a esses números em si, né? É importante você entender então que o Botafogo tem um triângulo no meio de campo e que esse triângulo vai girar de acordo com o posicionamento do adversário. Então, nessa partida, qual foi a grande diferença? Dessa vez, o Gregory também avançava aqui ao lado do Patrick de Paula, principalmente quando o meio-campista que ele estava marcando recuava, se apresentava aqui pro jogo, como é o caso aqui desse lance, ó. Atenção aqui ao Gregory, ó, como ele já vai avançar ali, ó, para tentar manter a bola coberta. Então o time até se mantém naquele 4-1-4-1, mas perceba, não é um esquema de marcação fixo em linhas, né? É um triângulo mesmo que gira para tentar manter a marcação encaixada. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Como o Gregory avançou aqui no primeiro combate para compor essa linha de 4, dá uma olhada como o Marlon Freitas ele vai recuar aqui para compor a linha defensiva. Esse também é um ponto importante. Isso porque você permite também que o lateral fique mais aberto aqui no Alex Telles, ele tá mais cuidando aqui de uma possível inversão do que propriamente fechando demais aqui para manter a unidade da linha defensiva. Então, claramente, esse é um ponto importante aí do modelo de jogo do Paiva. A gente vai ver muito mais os volantes recuando ali para tapar os buracos entre as linhas. E aí, nesse caso, dependendo do encaixe de marcação pelo corredor central, a gente vai ver ora o Gregory fazendo essa função, ora o Marlon Freitas fazendo essa função, ou até mesmo o Patrick de Paula, dependendo da escalação do time, né? O Patrick de Paula também pode jogar mais recuado aqui. Então, atenção aqui ao Marlon Freitas, ó, como ele vai recuar ali para compor a linha de marcação. Até acelerar aqui um pouquinho o lance, ó, para ir direto ao ponto. E agora você pode notar aqui que o Botafogo tá praticamente com uma linha de 5 jogadores, né? Protegendo bastante ali de uma possível lançamento nas costas da defesa, ou até mesmo caso o Universidade conseguisse ganhar o lado do campo, fazer um cruzamento, teria sempre superioridade numérica lá para proteger o destino dessa jogada. Agora, sem sombra de dúvidas, um ponto mais positivo aqui dessa partida contra o Universidade foi as construções desde a saída de bola. Fazia tempo que a gente não viu o Botafogo conseguir conectar boas jogadas de construção rápida, né? Em especial nessa temporada especificamente, não lembro de nenhuma partida que o time conseguiu conectar várias jogadas, resolveu partidas, falando de partidas maiores, né, contra times grandes lá no Campeonato Carioca, ou até mesmo na Recopa lá contra o Racing. Inclusive tem análise aqui no canal. Mas ó, dá uma olhada nessa saída de bola aqui, como o John vai dar um tapa ali mais pra frente. Quem tá recuando aqui é o Santi Rodrigues, que aliás mostrou ali uma qualidade técnica muito grande e muita mobilidade, um jogador que se movimenta muito e vai ser fundamental, sem sombra de dúvidas, pro esquema que o Paiva vai tentar implementar aí no Botafogo. Você já vai entender melhor o porquê dessa importante mobilidade aqui do Santi Rodrigues. É ele que tá recuando aqui e o time já vai fazer essa tabela de 3 jogadores pra bola chegar aqui no Alex Telles, né? Porque o zagueiro tá saindo pra caçar aqui o Santi Rodrigues, ó. Ele já vai dar de primeira ali pro Alex Telles, que já vai dar um tapa de perna direita,
tentando buscar o Igor Jesus. Agora, qual é um ponto importante? Uma coisa que você vai perceber que se repete bastante. Essa movimentação de apoio que o Santi Rodrigues faz, ou até mesmo o Matheus Martins, teve uma hora que ele inverteu os dois pontas, e muito provavelmente, dependendo da escalação, a gente vai ver esse comportamento se repetir independentemente do jogador. É o seguinte, você traz então o lateral e fixa o ponta também, né? Porque você mantém o seu lateral mais recuado, ou seja, o Alex Telles mais recuado, ele atrai mais o ponta, né? Diferente se ele tivesse mais avançado aqui, o ponta estaria mais nessa região do campo. Qual que é o grande objetivo? Criar espaço no corredor lateral. Isso vai ficar claro porque não foi um lance isolado, o time repetiu essa jogada, mas claro que a gente vai ficar de olho nas próximas partidas para ver se isso se repete. Então, tirando o lateral do corredor, você abre esse espaço aqui e o Igor Jesus fazia o tempo inteiro essa diagonal aqui, fazia esse arco, atacando o corredor lateral. E essa jogada é muito interessante, porque quando você atrai o bloco de marcação aqui do adversário, dá uma olhada, são 7 jogadores aqui já estão eliminados, né? Você gera uma situação de 1 contra 1 aqui pelo lado do campo e muito espaço aqui no corredor central. Agora, esse lançamento especificamente não conecta, porque o Alex Telles dá um tapa mais no corredor central e aí favorece aqui o corte do zagueiro. Outro ponto importante que fica claro nesses momentos é a importância de você ter mais pegada de marcação no corredor central. Nesse caso que eu tô falando do Patrick de Paula. Perceba como ele vai sempre se posicionar para ganhar a segunda bola. Então, por mais que não conecte essa primeira bola, a segunda bola aumenta bastante as chances de você conseguir ganhar tendo o Patrick de Paula aqui e mais um meio-campista ou até mesmo mais o Santi Rodrigues ou outro ponta fechando ali. Então, dá uma olhada como à medida que o zagueiro corta, ó, a leitura de jogo do Patrick de Paula, como ele vai antecipar ali, faz a interceptação e dessa maneira o Botafogo vai conseguir conectar a saída de bola com possibilidade de criar uma jogada de construção rápida, uma jogada de ataque com mais potencial de perigo, porque o seu adversário tá todo aberto ali na sua frente. Peguei aqui outro lance de saída de bola, bola lá com o John, ele vai tentar dar um tapa aqui mais no corredor central dessa vez. Obviamente, essa é uma jogada que vai ser muito utilizada, principalmente quando o adversário consegue sufocar ali a saída de bola. Até voltar aqui alguns segundos, ó, pra você ver que como a marcação tá toda encaixada, né? As linhas de passe ali são todas de risco. Nesse caso aqui faz sentido o zagueiro, o goleiro dar um tapa pra frente ali pra brigar. Mas o ponto importante aqui é o seguinte, ó, o Igor Jesus vai recuar aqui pra tentar disputar essa primeira bola, mas tanto o Santi Rodrigues quanto o Patrick de Paula já vão se posicionar aqui pra fazer a briga pela sobra ou ganhar a segunda bola. Olha como eles vão se posicionando aqui já no espaço vazio, onde possivelmente essa disputa vai acontecer. O Igor Jesus consegue dominar de peito ali, ela vai sobrar redonda ali pro Santi Rodrigues, que já dá um tapa ali pro Patrick de Paula, que vai abrir essa bola aqui na direita e mais uma vez o Botafogo consegue desafogar essa saída de bola, pegando o adversário mais aberto em campo, o que possibilita então uma jogada com potencial maior. Essas jogadas aconteciam muito, em especial no primeiro tempo, até ali minuto 30, 35, o time repetiu várias jogadas de saída de bola que foram interessantes. Aqui o time vai repetir de novo aquela jogada com o Santi Rodrigues recuando aqui para trazer com ele o lateral. Dá uma olhada, ele vai se recuando, se apresenta pro jogo, mas o Barbosa não aciona esse passe de ruptura. O que ele vai tentar? Justamente um lançamento no corredor pro Igor Jesus, que estava mais centralizado, fazer aquela diagonal para fora. Essa é uma jogada interessante, eu acho que tem bastante potencial. E essa jogada é bem interessante porque ela acaba potencializando uma característica individual do jogador, né? O Igor Jesus leva muita vantagem nessa disputa com o zagueiro, essa disputa no corpo, né? Esse lance aqui vai conectar esse lançamento, ó, dá uma olhada como ele já vai brigando ali, consegue ganhar a disputa e fica com a bola, consegue fazer essa saída de bola conectar e mais uma vez a defesa toda aberta ali. Agora, claro que é importante a gente ressaltar um ponto, o trabalho só tá dando resultado tão rápido por conta de uma grande herança do Arthur Jorge, várias jogadas, várias estruturas de jogadas, né? Os pilares dessas jogadas, principalmente de saída de bola, construção rápida, os contra-ataques, só tá sendo possível o time conseguir resgatar com tanta velocidade, porque já fazia bem na temporada passada, então é mais uma questão de conseguir adaptar aos novos jogadores que entraram no elenco, conseguir suprir as faltas de dois jogadores importantes que saíram, né, o Almada e o Luiz Henrique, mas as dinâmicas, em especial ali na construção desde a saída de bola, as dinâmicas de meio de campo, a gente nota esse traço marcante de continuidade no trabalho, por isso que é possível então você conseguir ter resultado com tão pouco tempo de trabalho. E esse lance aqui vai reforçar vários desses pontos. Primeiro, dá uma olhada como a marcação tá encaixada, eu só marquei aqui pra você ter uma noção de marcação encaixada, né? 3 contra 3, 2 contra 2, 3 contra 3 aqui, 1 contra 1 pelos lados, né? Então a marcação tá encaixada. A Universidade do Chile avançava o bloco de marcação tentando promover esses encaixes, né? Mas não era aquela perseguição longa, aquela marcação mais ajustada. Agora, o ponto que eu queria destacar nessa jogada é o seguinte, perceba como o Botafogo não vai se desmarcar em momento algum, nenhum jogador do Botafogo vai conseguir superar o seu marcador, mas o Botafogo vai criar uma grande jogada só explorando os espaços vazios e manipulando ali a movimentação dos jogadores que estão mantendo esse encaixe de marcação aqui do Universidade do Chile. Então primeiro o Botafogo vai recuar, usar esse espaço livre aqui, né, o espaço de segurança ali na defesa. O Universidade do Chile vai tentar meio que avançar o bloco de marcação, mas sem muita pegada nesse primeiro momento. O segundo espaço que o Botafogo vai utilizar agora tem a ver com a movimentação do Santi Rodrigues. Ele vai perceber aqui um espaço nas costas do lateral, né, que vai estar saltando aqui na pressão em cima do Vitinho. Ele vai fazer essa movimentação atacando o espaço. Caso o marcador não fosse nele, ele sairia livre. Mas como eu falei no começo da análise desse lance, não é uma jogada de desencaixe de marcação, mas sim de explorar os espaços. Então o marcador vai fazer a perseguição aqui mais ajustada. Dá uma olhada nesse ponto, ó.
Santi Rodrigues vai carregando ali o marcador dele, bem ajustada a marcação, e com isso o espaço que ele abre é pro Patrick de Paula recuar no espaço vazio. Ele que vai fazer essa movimentação aqui, e novamente, ele não vai superar o marcador dele, ele vai conseguir apenas resistir à pressão, o marcador vai vir junto aqui nele, ele vai resistir à pressão e vai dar prosseguimento na jogada. E na sequência o Botafogo vai explorar outro espaço, o Patrick de Paula resiste à pressão ali, agora o Matheus Martins recua aqui no espaço vazio, é ele que vai receber esse outro passe, ó. Patrick de Paula já conecta, e agora como a linha defensiva tá exposta, geralmente o que acontece? Os jogadores vão recuar, se eles avançassem pra dar o bote, abre sempre a possibilidade de tomar o drible porque você não tem ninguém protegendo as suas costas. Muitas vezes nem precisa de um drible, né? Basta que o jogador estique a bola nas costas ali do marcador que avançou, que ele já vai conseguir bater a marcação e sairia na cara do gol, por isso que a linha defensiva tende a recuar nesses casos. E esse é o próximo espaço que o Botafogo vai recuar, a bola vai chegar lá na esquerda com o Alex Telles e ele vai fazer um cruzamento, e aqui lá na inversão da jogada, olha lá quem tá livre pra fazer a finalização. O Santi Rodrigues, mas perceba que não tem desencaixe de marcação, né? Ele tá livre por conta do espaço, ele vai fazer a finalização de perna direita, tenta chapar ali, o goleiro faz uma boa defesa, na sobra o próprio Matheus Martins tenta fazer a finalização, mas os dois jogadores do Botafogo pegaram mal na bola ali e o goleiro faz uma defesa tranquila. Mas definitivamente essas movimentações mais coordenadas aí não deixam de ser uma novidade do Botafogo nessa temporada. Mas obviamente essa é a minha visão, deixa aqui nos comentários, principalmente se você acompanha o Botafogo, seja torcedor ou não, o que você acha desse modelo de jogo que tem a ver com o elenco que o Botafogo tem à disposição. Agora um ponto importante aqui também é a própria organização do Botafogo quando tem a posse de bola e pega o seu adversário em bloco baixo. Claro que cada jogo tem a sua história, nesse jogo aqui essa era a organização do Botafogo, talvez repita em outras partidas. Os dois zagueiros abrem aqui, um dos volantes recua para fazer essa saída de 3 e o outro volante fica um pouco mais avançado aqui. Nesse lance tá o Gregor aqui pela direita, mas muitas vezes ele recuava entre os zagueiros ou até mesmo pela direita. Muitas vezes o Marlon Freitas recuava e o Gregor ficava mais avançado, por isso que eu marquei aqui de duplas, né? Os dois zagueiros sempre ficam aqui, dois meio-campistas sempre ficam um pouco mais recuados. Lá pelo corredor da esquerda a gente tem sempre o ponta e o lateral. Nesse momento estava o Matheus Martins e o Alex Telles pela esquerda, aqui pela direita a gente tem o Santi Rodrigues junto com o Vitinho e aqui pelo meio a gente tem sempre o Patrick de Paula encostando aqui no Igor Jesus. Mas claro que todo mundo tem mobilidade aqui dentro desse bloco de marcação, não fica estático, essa aqui é a grande questão, é um ponto importante. Raramente você vai ver o Botafogo parado aqui nesse posicionamento por muito tempo, geralmente a bola rola, os jogadores já começam a se movimentar como a gente viu nos lances anteriores. Vou pegar aqui um outro lance para você ver a estrutura de posicionamento, como ela se repete, mas as dinâmicas vão mudar bastante. Primeiro que o time já tá mais compactado pelo lado onde tá saindo a jogada. Por conta dos dois volantes ficarem sempre mais recuados, acabava sempre atraindo a marcação de um dos meio-campistas aqui do Universidade Central, então ficava só dois volantes, mas principalmente o time ficava muito compactado, né, em especial esse primeiro combate aqui, o que acaba sempre oferecendo aquele espaço na inversão da jogada. E como o time da Universidade do Chile não tinha muita pegada de marcação, né, de manter a bola coberta, pode ver, a bola tá livre aqui, né, não tem ninguém pressionando, né, os jogadores estão mais posicionados ali de olho na interceptação, mas não tinha aquele enrosco, aquela marcação mais ajustada. Vai dar a possibilidade então do Botafogo conseguir trazer com até relativa tranquilidade a bola aqui na inversão e vai conseguir explorar esse espaço. Em especial no primeiro tempo, o time teve várias oportunidades ali para conseguir atacar aquele espaço ali, trazendo a bola para um dos lados do campo e invertendo, mesmo que de uma forma um pouco mais lenta, né, não precisava ser uma inversão muito rápida, e aí conseguia atacar a linha defensiva mais exposta, como é o caso aqui desse lance, ó. Dá uma olhada como vai conectar aqui esse primeiro passe, Igor Jesus se apresentando ali pro jogo, ele deixa com o Patrick de Paula, que vai deixar aqui com o Santi Rodrigues, ó, e nesse momento ele já vai dominar. Agora dá uma olhada no passe que o Santi Rodrigues vai achar por entre as pernas ali do marcador que tá saltando a pressão nele pro Igor Jesus sair praticamente na cara do gol, né? Ele faz a finalização, ele bate cruzado, mas acaba desperdiçando a chance. Agora a questão é a seguinte, né? No primeiro tempo o Botafogo teve muito mais volume de jogo, de posse de bola ali, com potencial de perigo, né? No segundo tempo até o time ficou com a posse de bola, em especial na segunda metade ali do segundo tempo, mas claramente a produção ofensiva caiu. Se a gente dá uma olhada aqui no gráfico, ó, pegar aqui todos os ataques então do Botafogo, ó, ataque posicional aqui do Botafogo, ou seja, atacando a Universidade do Chile ali postado no seu bloco baixo. Vou fazer um filtro aqui só do primeiro tempo, você vai perceber que vai até aqui minuto 45. As bolinhas brancas significam então tentativas de ataque do Botafogo, bolinhas azuis, posses de bolas perdidas. Dá uma olhada como no primeiro tempo o Botafogo levou muita vantagem, em especial assim, as bolinhas maiores representam uma jogada com potencial de perigo maior. Então o Botafogo mostrou algumas dinâmicas ali para conseguir levar perigo nesse cenário de jogo. Agora se a gente for aqui pro segundo tempo, a gente vai perceber que a eficiência do Botafogo, ó, cai bastante, em especial no começo do segundo tempo ali, bolinhas azuis, que é a vantagem do Universidade, posses de bolas perdidas sem tentativa de ataque. O Botafogo ficou circulando ali e acabou desperdiçando posses de bola, como por exemplo esse lance aqui, ó, pegar aqui só pra gente ver. A Universidade Central postado no bloco baixo, o Botafogo com a posse de bola, mas vai acabar perdendo ali sem tentar nenhuma jogada de ataque. Vamos pegar outra jogada aqui só pra ilustrar esse critério, pra não ter dúvidas de que cenário que eu tô falando. Vou pegar mais uma aqui, ó, do segundo tempo. Uma posse de bola lá pela direita, Universidade Central postado no seu bloco baixo,
e mais um erro ali simples, né, sem tentar nenhuma jogada de ataque. E o impacto direto disso é o seguinte, ó, primeiro que o Botafogo então começou a não converter suas posses de bola em jogadas de ataque, ou seja, parou de levar perigo ali para a defesa do Universidade Central, mas principalmente passou a alimentar os contra-ataques do Universidade Central. Perceba como no primeiro tempo praticamente não teve, né? Foram 3 tentativas de ataque, 3 possibilidades de ataque. E no segundo tempo, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais do que o dobro aí. E isso geralmente está relacionado a como você faz o seu ataque posicional, né? Seu ataque ao bloco recuado. Se você está desperdiçando muitas posses de bola, ou se a jogada que você tenta não gera uma grande vantagem para o seu time, sua posse de bola acaba virando uma fábrica de contra-ataques para o seu adversário. E só lembrando que o software que eu estou utilizando para fazer essa análise, tanto os gráficos aqui, as linhas do tempo, né, pra gente navegar pelos lances, quanto os desenhos nas imagens, é tudo feito utilizando o Game Vision Pro. O link para você conhecer grátis o Game Vision tá aqui na descrição. Mas aí, fatalmente, aos 59, o Universidade consegue conectar um bom contra-ataque e abre o placar, e foi o suficiente para conseguir fazer a vitória. Mas claro que aqui existem algumas tomadas de decisões ali que vale a pena a gente reforçar, que acabaram sendo equivocadas, porque é uma coisa que já se repetiu aqui em outras partidas dessa temporada. Então talvez parar os contra-ataques adversários seja aí um dos grandes desafios do Paiva nesse começo de trabalho. Primeiro ponto, o Botafogo tentou uma jogada de finalização, a bola ficou com o goleiro, ele já vai fazer a reposição rápida aqui com o lateral que tá escapando aqui pela esquerda. Nesse caso, como ele tem o corredor livre, quem vai sair para fazer a cobertura em um primeiro momento é o próprio Gregory, que tá aqui protegendo os dois zagueiros. Vai ficar uma situação aqui de 2 contra 2 então. Então, ó, a bola vai conectar lá com o lateral esquerdo, ele já vai avançando ali, Gregory sai para fazer a cobertura. Agora perceba que o jogador da Universidade consegue escapar em um primeiro momento do Gregory, ele vai conseguir aplicar um drible aqui mais pelo corredor lateral, não vai ser aquele drible superando a marcação, né, eliminando completamente o Gregory. Agora o Jair acaba saindo na cobertura aqui desse marcador, e isso vai deixar uma situação de 2 contra 1 aqui no Barbosa. Então dá uma olhada, o Gregory tenta o bote, o jogador consegue escapar e o Jair sai na cobertura. Agora perceba, caso o Jair tivesse mais fechado pelo corredor central, essa linha de passe aqui de 2 contra 1 não se abriria, teria uma situação de 2 contra 2, ele até estaria posicionado aqui para fazer uma eventual interceptação. Isso faria com que o portador da bola tivesse que dar mais um toque na bola, prendesse mais um pouco, o que possibilitaria o Gregory de conseguir se recuperar na marcação. Não era uma situação de chance clara de gol, né? O jogador não estava escapando ali para sair na cara do John, por exemplo. Então, acho que na minha visão, essa cobertura aqui acabou sendo equivocada. Acho que o Gregory teria totais condições de conseguir se recuperar na marcação aqui, caso já tivesse marcado mais a posição dele aqui, mais de olho nessa interceptação, né? No prosseguimento da jogada, muito mais do que ir lá e matar o portador da bola. Mas enfim, decisões aí, de qualquer maneira, a Universidade consegue conectar e consegue explorar esse 2 contra 1, né? O jogador prende ali, solta no momento certo, e aí o atacante sai na cara do John ali, bate cruzado, sem chance pro goleiro do Botafogo. Agora, como eu falei, esse problema já acabou aparecendo em outras partidas, em especial na partida contra o Racing, na segunda partida contra o Racing, o Botafogo teve muitas dificuldades de conseguir parar contra-ataques. Se você não viu a análise que eu fiz aqui da final da partida contra o Racing, eu fiz os 2 jogos, mas dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo pra você aqui no meio da tela, onde eu explico em detalhes quais eram os problemas lá, que tem muito a ver com o que a gente acabou de ver nessa partida. Por isso que eu falei que esse pode ser um dos primeiros grandes desafios aí do Paiva nesse início de trabalho à frente do Botafogo. E eu espero você lá pra gente continuar essa conversa.